Você acompanha o Jornal Jovem Pan, o levantamento do Instituto Datafolha mostra que os entrevistados pensam sobre os poderes aqui no Brasil. E a gente vai dar uma olhada aqui na nossa imagem, nós temos um recorte do Congresso Nacional e também do Supremo. Primeiro, a gente acompanha a avaliação dos entrevistados em relação ao Congresso Nacional. O que pensam os entrevistados em benefícios próprios? Na verdade, a avaliação que eles fazem, se os parlamentares pensam em benefício próprio e quem pensa no povo, pensa nos próprios interesses. 78% dos entrevistados acham que os parlamentares pensam nos próprios interesses. 68% falam, no caso do Congresso, a Justiça 68%, e 59% na presidência da República. Pensa nos interesses da população. 18% apenas o Congresso, 27% a Justiça e 38% a presidência da República. Nesse próximo recorte que nós temos agora, para acompanhar aqui no Jornal Jovem Pan, do Datafolha, que foi divulgado nesta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal. Avaliação do trabalho dos ministros. Ruim, péssimo, 36%. Regular, 31%. Ótimo, bom, 29%. E não sabem responder, 4%. A fonte, o Datafolha. Então, são esses os números apresentados. A avaliação do Congresso, a avaliação do Supremo, a avaliação também da Presidência da República. Vou chamar os nossos comentaristas. Começo aqui com a Dora Kramer. Kobayashi pode entrar aqui com a gente também. Ô, Dora, esse recorte, o que mais te chama a atenção em relação a esses números? E, claro, a gente fez um recorte especial no fim do Supremo Tribunal Federal. Dora. Olha, acho absolutamente normal. Quer dizer, não é que é normal, não me surpreende, tá? Até porque recentemente a gente até comentou uma pesquisa, que agora eu não sei se foi do próprio Datafolha, que falava sobre a vergonha que os brasileiros, quais eram as organizações, as entidades que provocavam mais ou menos vergonha ou orgulho, é isso mesmo, nos brasileiros. E o resultado, gente, foi exatamente esse. Nas esferas superiores, seja Supremo, Congresso, Presidência da República, a vergonha atingia assim, 60% das pessoas e o orgulho ficava nas instâncias inferiores, mais próximas das pessoas, né? Prefeituras, câmaras dos vereadores e assim por diante, e até governo do Estado. Então, não me surpreende, porque o Congresso, vamos combinar que quando 78% acreditam que o Congresso atua em interesse próprio, evidentemente que estão refletindo dados da realidade, quando vê o uso das emendas, que foi assunto durante quase todo o ano passado e também o início desse ano, quando se vê essa votação e da maneira como foi, do aumento do número de deputados, que foi escandaloso, um circo que são as comissões, as brigas em plenário, comportamento muito indecoroso e que não vai para as comissões de éticas, tanto da Câmara como do Senado. Então, eu acho que isso reflete um comportamento de um Congresso que nessa legislatura é de especial, digamos assim, deficiência de qualidade, para não dizer baixa qualidade. Em relação ao Supremo, aquela aura, eu ainda peguei uma época da aura de intocável do Supremo Tribunal Federal, e não havia tantas pesquisas. Mas agora é isso, quando o poder se torna ativo, quando os ministros não tem uma conduta de intocáveis, só adotam essa conduta quando são criticados, aí se colocam na posição de intocáveis. Mas quando é para ter comportamentos, digamos assim, absolutamente fora dos autos, para dizer de uma maneira mais delicada, isso os expõe ao julgamento da população. E aí o resultado é esse, um julgamento que não é de forma alguma favorável. O Kobayashi, queria te perguntar o seguinte, sobre o Supremo, né? Claro, fique à vontade para comentar sobre os outros poderes, mas cada poder tem uma característica. Agora, será que o Supremo reflete um pouco, essa porcentagem, reflete a polarização que a gente vive? Porque comparando com os outros poderes, até que são porcentagens mais baixas do que o Congresso Nacional, por exemplo, né? Sabe, Tiago, que quando eu vi os números, eu ia dizer justamente isso, que é muito parecido com os números da polarização, que é 1/3 para cada lado. 1/3 ama, o
outro odeia e o outro está no meio. É muito parecido com o terço que é pró-Lula, o terço bolsonarista e o terço do meio ali que gostaria de uma terceira via. Quando a gente pega, por exemplo, os resultados das eleições foram assim, né? Um terço votou no Lula, um pouco mais, o outro terço votou no Bolsonaro e o outro terço ou anulou, ou não foi votar, ou se absteve, enfim, é muito parecido. Ou seja, isso mostra, no meu ponto de vista, essa proximidade dos números todos aí, que o Supremo entrou na polarização. Os números, pelo menos, indicam para esse ponto de identidade, né? Se a gente pega na margem de erro, dá mais ou menos um terço para cada, só que a desaprovação ganha. E aí a desaprovação, eu acho que tem muito do aspecto político, né? Essa questão envolvendo o Bolsonaro, que é um ex-presidente, enfim, mas tem também outras coisas que fogem totalmente da política. Estou falando de o Supremo decidir questões em matéria tributária, por exemplo, revendo decisões com trânsito em julgado, ou seja, gerando insegurança jurídica. Estou falando do Supremo suspendendo, por exemplo, todas as ações trabalhistas, a tal da pejotização. O Supremo Tribunal Federal indo contra algumas teses pró-beneficiário em causas de INSS, a tal da revisão da vida toda, por exemplo, e muitas outras questões que assolam a população de modo geral, principalmente a população mais pobre, né? Aquele que entra com uma ação trabalhista, aquele que entra com uma ação de aposentadoria ou de revisão de aposentadoria. Essas decisões todas do Supremo contra os interesses da grande população podem também influenciar nessa avaliação negativa do Supremo Tribunal Federal, que é bom, importante lembrar, tem o poder contra-majoritário. Diferentemente dos outros dois poderes, o Supremo deveria se ater simplesmente ao que diz a Constituição e não à opinião pública. Por isso é que não são eleitos os ministros da Suprema Corte. Dora, não vou deixar de te ouvir em relação a essa polarização. Você concorda ou é uma avaliação talvez rasa? Falar que a porcentagem de quem é eleitor do presidente Lula, a porcentagem de quem é eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro e o centro, é possível fazer essa avaliação em relação ao Supremo? Eu não vou chamar de raça porque eu não vou cometer essa falta de educação, essa descortesia, tá certo? A avaliação, eu não tinha pensado nisso, eu tendo a não fazer essa comparação, mas também não posso dizer que ela não esteja correta, porque, confesso, eu não tinha pensado, não tinha me atentado para esse tipo de divisão, que não é impossível que isso. Eu fui mais pelo outro lado, mais por uma avaliação poder a poder, né? O Koba faz essa comparação com essa divisão, que pode ser que faça sentido, porque numericamente, da maneira como está dividido, pode fazer realmente sentido. E principalmente aí quando ele chega à conclusão, o Koba apresentou essa tese desde essa teoria e disse, bom, isso significa que o Supremo entrou na polarização. Concordo, eu usaria outra palavra, que é exatamente essa. Ele entrou no jogo. Eu não sei nem se o nome seria só polarização. Entrou no jogo político porque se expôs, assim se comportou, né? Entrou, foi ativo. E aí eu não estou só falando de modo pejorativo o ativismo judicial de modo crítico, não, mas da maneira como os magistrados começaram a se comportar de uma maneira muito mais política, né, para a gente usar um termo assim, muito mais aberta, e aí se abrem ao julgamento da população. E como as pessoas têm as suas opiniões diferentes, de acordo com os interesses, que aí também o Koba expôs alguns interesses que são contrariados e que atingem muita gente, e isso direciona a posição das pessoas. E aí eu voltaria àquela, quando eu falei inicialmente, que eu acho uma coisa importante, né? Porque vivi essa época em que a gente não sabia quem eram os ministros. A gente não, porque a gente, jornalista, tinha obrigação de saber. Mas eu digo, a maioria não sabiam quem eram os ministros do Supremo e não era para saber, e eles eram absolutamente intocáveis. Gente, para a gente falar com o ministro do Supremo, ficar perguntando as coisas, dava até constrangimento, não se fazia. Hoje, não só se pergunta, como até se antecipa voto em entrevista, mas, enfim, é como a gente sempre diz, são outros tempos. São outros tempos. Agora, os tempos não mudam para o Congresso Nacional, porque a avaliação é negativa quase sempre, Kobayashi. E é claro
que o Congresso é votado, o presidente da República é votado, ao contrário do Supremo, que é escolhido indiretamente, no caso, pelo eleitor, mas para quem elege o presidente. De que forma é possível em algum dia pensar numa mudança como essa? Porque o eleitor critica, mas ninguém se lembra em quem vota, ninguém cobra o parlamentar. E aí, Tiago, a gente precisaria, para esse status mudar, de uma reforma política, porque do jeito que a gente tem hoje, emenda parlamentar, dar de rodo, para o parlamentar mandar um dinheiro para sua base e aquilo se converter em voto nas próximas eleições, independentemente do que pensa ele em termos de segurança, de saúde, de projetos quaisquer que sejam, isso vai perpetuando essas pessoas no poder. Então eles vão continuar, de alguma maneira, lá, atingindo os próprios interesses e se reelegendo a cada vez que há uma nova reeleição. Então seria preciso uma reforma política eleitoral como um todo, não só em relação ao jeito de se escolher, talvez voto distrital misto, voto distrital, isso é sempre muito discutido, muito longe de ser um dia aplicado, mas até uma questão de governança partidária também, de mais segurança, mais governança nas questões dos partidos. Enquanto o partido tiver dono e eles decidirem tudo, vai continuar dessa maneira, atingindo os próprios objetivos e sendo reeleitos.